O silêncio naquela manhã na América colonial tinha um peso diferente. Uma promessa pesada que se agarrava à sua espinha antes mesmo do sol empalidecer o horizonte. O ar era denso, impregnado de cinzas que ainda dançavam no raio fraco da lareira moribunda. Despertou devagar, sentindo o chão frio e irregular sob seus pés descalços. Cada lasca de madeira rangendo um lamento antigo. O céu tingia-se num pálido azul invernal, como se o frio tivesse roubado toda a cor da vida. A névoa rastejava pelas árvores retorcidas e pela vila adormecida, abraçando as cabanas com um manto úmido e silencioso. Ao longe, o som distante dos sinos da igreja ecoava, lento e constante, marcando um tempo que parecia não avançar. Você tocou a mesa, rústica, sentindo a aspereza da madeira crua no dedo, enquanto o cheiro acre de tabaco e pão velho se misturava no ar. Um aroma que poderia muito bem ser a definição de sobrevivência. Spoiler alert colonial. Muito do pão daquela época tinha serragem misturada à farinha, receita moderna para a insatisfação matinal. Se hoje esquecemos o carregador do celular e entramos em pânico, imagine a angústia de ver a última lasca de lenha tornar-se cinza e silêncio. Anda pela cabana, o tecido puído do seu único agasalho esfregando no braço, enquanto você se prepara para mais um dia igual a tantos outros. Colher milho sob o sol ainda tímido, molhar plantas que pareciam martirizadas pelo tempo, consertar cercas com ferramentas que rangem suas próprias. Histórias de desgaste e abandono. Tudo sob o mesmo ritmo monótono, quase hipnótico. Apesar da rotina que pressiona, há um brilho tímido no ar. Um calor compartilhado ao redor da fogueira comunitária da vila. O murmúrio de vozes entrelaçadas. As pequenas risadas que resistem à dureza das estações. Um instante suspenso, um respiro suave que lembra que mesmo ali, a humanidade insiste em existir. Mas então um silêncio cortante rompe essa tênue esperança. O latido dos cães se cala de repente, e um olhar pesado atravessa a janela entre dois vizinhos. O que será que anulou a vida naquele breve segundo? Um presságio? Um aviso sussurrado pelo vento, enquanto sua mão aperta a velha faca para afiá-la. Suas pálpebras se tornam pesadas. A rotina o chama, constante e incansável, ao passo que a vila parece conter a respiração, prontando para um dia que promete não ser apenas mais um. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O silêncio persistia. Agora uma presença quase palpável na cabana. Você sentiu o ar esfriar ainda mais, como se o próprio tempo estivesse segurando a respiração. As cinzas da lareira moribunda tinham baixado em um manto fino sobre a mesa, e cada resquício parecia carregado de histórias não contadas, esperas e medos subjacentes. Na calada, um sussurro arrastado pelo vento prenunciava a mudança. Algo sutil demais para o ouvido comum, mas impossível de ignorar para quem, como você, aprendeu a ler as entrelinhas da natureza
e dos sinais humanos. O golpe seco da porta de madeira, fechado apressadamente por um vizinho, reforçou a sensação. A vila não estava mais apenas adormecida. Estava tensa, como um animal que sabe que algo espreita na rede de galhos tortos. Você caminhou até a janela, o contato da madeira gasta, ainda úmida pelas últimas chuvas. Fora dali, a névoa se adensava, subindo do solo com lentidão quase imperceptível, envolvendo as cabanas num abraço gelado. O céu, antes de um azul pálido, começava a fechar-se com nuvens cinzentas que se espalhavam como manchas de tinta aguada. Era o prenúncio de uma tempestade, ou talvez algo mais sombrio que nem as próprias nuvens ousavam revelar. Você ouviu de longe uma voz, baixa e nervosa, rompendo o que restava do silêncio. 2 homens discutiam perto da praça central, suas palavras carregadas de ansiedade e receio. O nome que escapou das bocas trêmulas parecia um perigo distante ganhando forma. Mercadores desaparecidos floresta. Mas faltava contexto, e nesse silêncio carregado, o medo cresce com o não dito. Você sentiu novamente o peso da fisgada cotidiana, aquele frio que não é só do clima, mas da incerteza que rasteja sob. A pele pegou a velha faca, aquele utensílio que mais parecia a extensão dos seus dedos, e começou a afiá-la, o som estridente da pedra cortando o metal preenchendo a cabana. Cada faísca refletia o momento presente, incerto, cortante, perigoso. Uma rajada de vento fez as chamas trêmulas do candeeiro vacilar, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira. Por um breve instante, você quase imaginou que aquelas sombras eram mãos invisíveis tocando sua alma. Uma lembrança de que, em tempos assim, os limites entre o real e o imaginado se tornam turvos e incertos. Saiu da cabana, o ar frio rasgando a pele descoberta. O som dos próprios passos misturando-se à harmonia estranha daquele despertar. Na rua, algumas poucas pessoas se moviam, inquietas, as vozes entrecortadas. Hoje olhares dispersos como se buscassem um comando, uma certeza num mundo que já parecia perdido. Você passou pelas plantações murchas, a textura seca do solo se quebrando sob suas botas. Ao longe, um grupo se reunia perto da fogueira comunitária. O fogo era pequeno, quase ofegante, mas ainda pulsava com uma vida resistente. Um pequeno bastião de calor no meio do frio esquecido daquela manhã. Era ali que os sussurros se tornavam planos, e planos, possíveis ações. Ao se aproximar, as murmurações ganharam forma, palavras que forçavam a coragem a resistir. Precisamos entender o que aconteceu. Se os mercadores não aparecerem, o inverno será mais cruel ainda. A conversa girava em torno da floresta, porém não das árvores ou dos caminhos que você já trilhara, mas de uma escuridão além do conhecido. Um perigo que não se via, mas se sentia, como a presença de um predador invisível. Você sentiu o olhar de um velho, sua expressão marcada por rugas profundas, como mapas de sofrimentos e perdas, pousar em você. Sem palavras, ele transmitiu a urgência do momento. Seria preciso agir, e rápido, porque o que quer que pairasse naquela névoa e naquele silêncio abrupto da manhã não era apenas uma ameaça para os desaparecidos, mas para toda a vila, para você, para sua rotina, para aquela promessa velada
que o sol nascente parecia não querer cumprir. O tempo parecia se esticar, cada segundo uma eternidade congelada entre o suspiro da natureza e o rumor da inquietação humana. Enquanto a névoa crescia, ocultando cada vez mais as formas e silenciando até o som distante dos sinos da igreja, você percebeu que não havia mais volta. Os latidos que cessaram não haviam sido um pedido, foram um aviso. E então, enquanto você se preparava para enfrentar o que a floresta e aquele dia reservavam, o vento carregou um odor estranho, nada comum ao ar frio da manhã. Uma mistura áspera de madeira queimada e algo mais, metálico, frio, penetrante. Um cheiro que não deveria estar ali, mas que agora era impossível ignorar. Você respirou fundo, o ar cortando a garganta, e dessa vez não foi a rotina que chamou, mas um chamado profundo, insistente e urgente, que crescia silencioso entre as árvores e te arrepiava a espinha, porque naquele dia a vida não seria a mesma. E o primeiro sinal de que isso aconteceria não estava no som, no cheiro ou no toque. Estava nos olhos que de dentro da floresta observavam a vila sem nada dizer, só esperando. O cheiro estranho ainda pairava, misturado ao frio cortante como uma lâmina invisível. Você voltou a olhar para a floresta que engolia a vila com seus dedos escuros de neblina. Aquele lugar onde as coisas já não pareciam apenas perder-se, mas desaparecerem de fato, engolidas por um segredo que a própria terra guardava numa língua muda. A névoa subia, serpenteando entre os troncos tortos, e você sentiu a sombra de algo antigo espiar por trás das folhas molhadas. Os murmúrios à sua volta cessaram por um instante, como se até o vento tivesse decidido não carregar mais palavras. O calor da fogueira parecia diminuído. Os rostos daquelas poucas pessoas que se agrupavam ali exibiam um silêncio pesado, quase rígido. Você percebeu que, apesar da rusticidade das ferramentas e das cicatrizes marcadas pelo tempo nas mãos calejadas, havia ali uma urgência nova. Uma tensão que não se dissipava com um simples aperto no peito. Caminhou até o velho, aquele que falara sem falar, e encontrou nos seus olhos um convite à coragem, mas também a uma verdade que não queria ser aceita. Ele apontou para o lado onde a floresta parecia mais escura, mais densa, onde nem mesmo névoa ousava se infiltrar com facilidade. Eles desapareceram por ali, disse ele numa voz que parecia mais um barco desgarrado tentando se ancorar no silêncio. Você quis sentir um alento, algo palpável que pudesse arrastar esse medo candente para longe. Tentou imaginar, mesmo que por um segundo, que aquela manhã seria só mais um dia, mas a pedra da faca, fria nas suas mãos, não permitia engano. Afine a audição, afie os sentidos. Lá onde os animais costumavam se esconder do nevoeiro, uma calma excessiva dominava, um vazio incessante que mastigava a esperança. Você ouviu um sussurro distante, talvez um murmúrio animal, talvez a própria floresta, sussurrando histórias que esquecemos no meio da pressa. O céu,
acinzentava-se em um tom que nenhum azul poderia competir, um pano de fundo cinza mate. O vento voltou a brincar com a fumaça fraca que escapava da chaminé, desenhando riscos efêmeros no ar pesado. Você respirou fundo, sentindo o odor argiloso do solo úmido, aquele cheiro que carrega meses de chuva e silêncio. E algo mais, algo que seu instinto dizia que não fazia parte dessa rotina ancestral. Uma nota metálica, como o gosto amargo de remorso misturado ao cheiro de ferro. Desviou o olhar para a praça, onde os outros começavam a se mover de novo, como marionetes contidas em armaduras de preocupação. A conversa retomava, ainda murmurada, agora permeada de hipóteses e advertências. É a floresta, disseram alguns. Algo mudou lá dentro. Os mercadores não foram os primeiros e talvez não sejam os últimos. Você levantou a cabeça, a textura áspera do velho chale esfregando no seu pescoço, e encarou os rostos que pouco a pouco deixavam escapar a linha tênue entre a fé e o desespero. Ainda assim, naquele instante, um raio tímido de sol, como um fôlego tardio da manhã, rompeu a parede cinzenta das nuvens. O brilho fugaz iluminou o rosto enrugado de uma mulher que segurava uma criança com as mãos calejadas. E por um instante, você viu uma centelha de vida, uma fagulha insistente que se recusava a se apagar. A vila parecia respirar, mesmo que trêmula, um sopro de resistência contra o peso que ameaçava esmagá-la. Passos apressados anunciaram a chegada de mais pessoas, jovens que vinham das bordas daqueles limites onde a floresta começava a engolir os campos. Você reconheceu o rosto cheio de poeira e terror contido de um rapaz que trazia notícias em forma de palavras rápidas e assustadas. O caminho pelas árvores está bloqueado. Não é só desaparecimento. É como se algo tivesse fechado a passagem. Luzes estranhas, sombras que se movem de forma errática. Não é natural. As palavras caíram pesadas, um denso caldeirão de dúvidas que parecia acender o medo entre os que o ouviam. Você sentiu os olhos de todos se fixando em você. A velha faca, agora um peso ainda maior na sua mão. Era hora de decidir, de deixar o silêncio que pesava e dar o primeiro passo em direção ao que escapava ao alcance da sua rotina. A tranquilidade que um dia existira fora substituída pela antecipação da tempestade verdadeira. Não aquela anunciada pelas nuvens, mas pela inquietação que nasce quando o conhecido se desfaz. O chamado para a ação reverberava no ar como o eco de um sino distante, portando a névoa com sua frequência grave e implacável. Num instante, o calor do fogo foi um convite para reunir forças, não só de músculos, mas de coragem compartilhada. A vila precisava de respostas, e você sabia que aquelas respostas não estariam no conforto do lar, mas na sombra imóvel da floresta. E ali, enquanto a névoa ganhava corpo e a vila se enchia de olhares que encontravam no horizonte uma ameaça sem forma, você percebeu. Não era apenas o dia que mudaria. Você, em sua essência, estava prestes a cruzar uma fronteira invisível, aquela onde o silêncio se transforma em segredo e onde a sobrevivência vira um jogo de sombras. O cheiro metálico tornou-se mais presente, quase palpável, e as sombras da floresta pareciam avançar, silenciosas, assumindo uma forma quase humana que um lampejo rápido do seu olhar tentou afastar. Você parou, respirou
E naquela pausa, o tempo esticou-se na tensão vívida de um momento que sabe que marca o início de algo que, a princípio, você sequer podia nomear. Porque do meio daquela névoa, algo surgiu, e não piscar, não respirar fundo antes do próximo passo, seria um erro fatal. O céu continuava a fechar-se em um tom pesado e sem vida, enquanto você permanecia imóvel, sentindo o ar cortante da manhã esgarçar a pele exposta nas mãos. O odor metálico, estranho e insistente, pairava como uma sombra, misturado ao cheiro argiloso da terra molhada, que parecia um convite silencioso para um precipício do qual não poderia escapar. A névoa densa girava nos tornozelos das árvores, serpenteando entre os galhos retorcidos, esgueirando-se até a linha onde a vila resistia, frágil e teimosa. Uma quietude profunda tomou conta, um silêncio mais denso que o habitual, como se a própria floresta tivesse afogado sua voz numa pausa imensa. Seus olhos buscavam algo além da névoa, uma resposta invisível que prometia revelar-se a qualquer instante, mas que permanecia escondida, guardada nas camadas frias e densas do ar. Aquele clima pesado parecia devorar o tempo, esticando segundos num fio tênue, quase palpável. Você sentiu o vento, que até então se comportava como um espectro, ganhar súbito fôlego, deslizando com mais força, trazendo junto o rumor apagado de passos e o estalo de ramos quebrando. Era impossível dizer onde terminava sua respiração e começava o som do mundo que despertava inquieto. Você correu os olhos pelas silhuetas que se moviam vagarosamente na praça. Rostos marcados pela dureza da vida, cheios de preocupações sem nome. O pequeno grupo que havia se armado em torno do fogo começava a se dispersar, cada qual levando no peito o mesmo peso incomensurável. Você retornou ao abrigo da cabana, o frio grudando nos ossos enquanto suas mãos encontravam finalmente o pesado manto para cobrir-se. A textura áspera, quase agressiva contra a pele, era um lembrete do pouco conforto que a vida naquela vila lhe concedia. O velho chale parecia conter histórias em cada fio, histórias de sobrevivência e de coragem silenciosa, camufladas por trás da rusticidade. Respirando com dificuldade, você sentiu o calor fugidio do fogo na lareira, uma pequena chama hesitante que relutava em desaparecer. Seu olhar pousou sobre aquela velha faca, agora com a lâmina a brilhar tênue sob a luz do candeeiro trêmulo. Era o instrumento que você conhecia mais do que a própria sombra, que passava de mão em mão, passando crenças e medos, armas e ferramentas, na dança silenciosa da existência. A afeição pela lâmina não era mais um luxo, mas uma necessidade quase ritualística. Em silêncio, você a limpou novamente, tentando afastar a apreensão que insistia em se agarrar à garganta. Atrás da janela embaçada, ouviu-se um ruído estranho, um sussurro de folhas movidas de forma rápida e inesperada. Você se virou, as pupilas dilatadas pelo instinto. A névoa parecia agora tremular, como se estivesse viva, absorvendo e devolvendo o som num eco distorcido que aumentava a sensação de que algo acompanhava seus passos, invisível, mas ali. Os murmúrios dos vizinhos chegaram até você em ondas intermitentes, como se o medo tivesse cortado a fala na metade e deixado apenas fragmentos soltos. Eles viram algo
Naquela direção, alguém disse, com o timbre quebrado. Não era humano, nem fera. A boca amarga da dúvida pairou sobre as palavras, tornando o relato tão nebuloso quanto o dia que se desenrolava. Você sentiu o peso de um olhar fixo a penetrar suas costas e virou-se lentamente. O velho da praça, com seus olhos profundos como poços escuros, caminhava em sua direção, cada passo marcado pela mesma urgência silenciosa que pesava na vila. Sem precisar de palavras, ele entregou um pequeno pacote. Dentro, mapas bruscos, rabiscados nas bordas desgastadas de um caderno. Pedras pequenas alinhadas como se fossem peças de um enigma. Não podemos esperar. Você sabe onde ir. Suas mãos tremeram levemente ao aceitar, não apenas pelo frio, mas pelo reconhecimento do chamado para o desconhecido. A fronteira entre o seguro e o ameaçador. Antes uma linha geográfica. Agora parecia um abismo que você teria que atravessar. O rio oculto pela neblina começou a murmurar baixo, como se antecipasse o movimento, o rompimento, a quebra. Você então percebeu que o tempo para hesitar havia passado. No coração daquela noite de inverno ainda por nascer, todas as engrenagens começaram a girar, lentas, inevitáveis. O fogo da vila, agora pequeno ponto alaranjado contra o pano de fundo cinzento, piscava e vacilava, mas não se apagava. Um símbolo tênue de que mesmo no silêncio mais pesado, algo persistia. A mão firme no cabo da faca, o olhar cravado para a floresta que engolia o horizonte, você deu o primeiro passo. O chão frio rangeu sob seus pés e um arrepio percorreu sua espinha. Ao sentir o odor estranho intensificar-se, um cheiro que agora não podia ser confundido. Era estranho, postiço e de uma realidade que a vila ainda não estava preparada para encarar. Atrás de você, a vila parecia conter o fôlego mais uma vez, suspensa na expectativa, enquanto diante, na escuridão velada da névoa, silhuetas começaram a se mover, não mais como sombras dispersas, mas como espectros conscientes, esperando, observando. Você parou, o pulso acelerado, marcando a trilha do silêncio, e compreendeu que ali, naquele instante, a vida estaria dividida em um antes e um depois. Porque da névoa, agora mais perto do que nunca, veio um som, um sussurro assustadoramente humano e ao mesmo tempo nada mais que uma promessa sombria. E naquele instante, o ar parecia congelar, como se o mundo tivesse parado para ouvir e para lembrar. O vento cortava com mais força agora, espalhando as sombras da floresta em sobreposições inquietantes, como se as árvores mesmas sussurrassem segredos que não se atreviam a pronunciar em voz alta. Você sentiu o peso da névoa crescer, espessa e pegajosa, envolvendo cada passo como um velho casaco molhado que não quer abandonar seu corpo. A sensação de estar sendo observado tornou-se quase palpável. Um arrepio que ecoava entre os ossos, puxando o frio da manhã para dentro da alma. As figuras espectrais que antes dançavam na penumbra da floresta, quase invisíveis, começaram a ganhar contornos, moldes humanos esgarçados, que deslocavam a névoa com um silêncio incomum, como se pisassem no próprio ar. Você engoliu em seco,
segurando a faca firme, sensação pesada e afiada, extensão viva da sua vontade de enfrentar o desconhecido. Na vila, a agitação dos rostos se transformava lentamente em murmúrios de conspiração, enquanto os passos hesitantes de alguns começavam a se dirigir para o que seria o ponto de partida daquela jornada imprudente, mas necessária. As palavras sussurradas carregavam medo, mas também a tênue chama da esperança. Aquela força silenciosa que insiste em se acender mesmo quando o mundo parece conspirar para apagar tudo. Você sentiu o abraço cruel do ar gelado envolvendo seu corpo, a textura áspera do manto apertado contra a pele exposta, que parecia queimar de frieza. Cada respiração era um fio de fumaça translúcida. Entre os lábios e o som do próprio coração, acelerado, chegava a ensurdecer na quietude sufocante. O cair pesado das folhas secas lembrava um relógio frenético, marcando o ritmo de um destino inevitável. Ao longe, o rio murmurava obscuro, sua voz sombria, atravessando a névoa densa como uma ameaça sussurrada. E no limite da floresta, onde a escuridão parecia absorver toda a luz e coragem, um brilho tênue pulsava, um ponto incerto que não pertencia àquela terra antiga. Você sabia que não era uma luz qualquer, era o farol estranho que iluminava o caminho para o que havia sido perdido e para o que estava por vir. Enquanto você respirava, o cheiro metálico voltou a invadir, persistente como o gosto amargo de algo fora do lugar. Misturava-se agora um toque acre de madeira queimada, queimadura invisível pairando no ar, marcando a passagem do mistério. Era um aviso cruel e frio que congelava a esperança. A sua mão tremeu ligeiramente, mas a lâmina da faca reluziu firme, determinada, como se compartilhasse a coragem oriunda do seu interior. A memória de todas as manhãs intermináveis, dos sorrisos pequeninos ao redor da fogueira, da luta diária pela sobrevivência, transformava-se em combustível para aquele instante. Avançou lentamente, cada passo molhado parecia afundar um pouco mais na terra úmida e traiçoeira. Voz sussurrante da floresta mesclando-se ao batimento pesado do seu peito. A névoa enrolava-se aos seus pés, silenciando o mundo, levando consigo cada som que não fosse aquele entrecortado. De repente, um estalo seco ressoou atrás de você, tão súbito que teu corpo inteiro se virou num movimento rápido, a faca apontada para a direção que só revelou vazio. Apenas o eco distante de algo grande se movendo entre os troncos secos. A floresta reclamava sua atenção, exigia respeito para quem ousava atravessá-la. Por um momento, a luz tênue à frente desfez-se numa sombra que se arrastava para longe. A sensação de tempo dilatado fez com que cada respiração, cada piscada, fosse um intervalo infinito, uma conta que crescia silenciosa entre a vida e a iminente perturbação. Você alinhou os passos, seguindo o caminho marcado pela névoa, guiado por aquela luz incerta que oscilava como um coração fraco. À medida que se aproximava, um sussurro frio emergia, palavras indecifráveis carregadas pelo ar espesso, como uma canção sem melodia, tão antiga quanto aquela terra esquiva. Uma clareira apareceu timidamente entre as árvores. O fogo, pequeno e trêmulo,
deixava escapar fagulhas que subiam lentamente e desapareciam no céu denso, como estrelas que não tinham coragem de brilhar. Mas o olhar do fogo parecia carregar outro peso, um silêncio pesado que se infiltrava no seu peito. No centro da clareira, marcas no chão chamaram sua atenção, vestígios de um rastro estranho, linhas finas cravadas na terra úmida, não feitas por animais ou humanos, curvas quase mecânicas que refletiam a luz fria da manhã, criando um contraste inquietante com a rusticidade daquele mundo antigo. Você hesitou, o olhar pegando de relance o contorno de algo que a névoa tentou ocultar. Uma forma alongada, imóvel entre as árvores, quase uma sombra que se moldava pelo medo. Um frio gélido percorreu sua espinha, e o cheiro metálico tornou-se mais forte, agora irrompendo como uma reclamação nos seus sentidos. Sua respiração ficou pesada. O ar frio do inverno parecia tirar o fôlego. A faca, firme na mão, era a única certeza num espaço que começava a se desfazer sob o peso do desconhecido. Sentiu o fogo que deixara para trás na vila, como um pequeno lembrete de que nem tudo estava perdido. De repente, do limiar da floresta, um som baixo e vibrante surgiu, um ruído estranho, quase mecânico, como se algo estivesse se movendo. De dentro da terra, desafiando o tempo e a natureza, um brilho intermitente rasgou a névoa, rápido demais para ser capturado, e então, no instante seguinte, tudo pareceu prender o fôlego. Você percebeu que a fronteira entre o mundo que conhecia e aquele novo terror invisível não era mais uma linha imaginária. Era uma porta que se escancarava diante de você, e do meio daquela névoa, uma presença emergiu, mas não como um vulto comum da floresta, nem como uma sombra qualquer das histórias antigas. Era algo completamente distinto, algo que não deveria estar ali, e naquele instante, sua própria existência suspirou em silêncio, antes que o próximo passo quebrasse o equilíbrio instável entre o que era real e o que chegava para mudar tudo. O frio da manhã não aliviava. Era um frio que invadia os ossos e se agarrava à alma. A névoa, agora mais densa, desenhava formas que os olhos tentavam decifrar, mas que a mente preferia ignorar. A floresta parecia ter engolido o horizonte, transformando o céu ainda cinzento numa moldura opaca, onde o silêncio pesava como chumbo. Seu olhar recaiu outra vez sobre o rastro estranho no chão úmido da clareira. Linhas que não eram feitas pela natureza, mas por algo, ou alguém, que não pertencia àquela terra ancestral. Você estendeu a mão, tocando a terra ainda fria, sentindo sob a pele a umidade impregnada e um leve tremor que não vinha do frio. O cheiro metálico, agora quase sufocante, flutuava entre o musgo e as folhas podres, carregando uma promessa sombria, um segredo embolorado demais para ser deixado ao ar livre. O movimento na sombra alongada despertou um impulso primitivo. Você apertou a faca com firmeza, não porque acreditasse que serviria para combater o que quer que estivesse ali, mas porque era a última conexão com um mundo que fazia sentido, feito de aço e suor, não de enigmas. A luz trêmula do fogo da vila piscava distante, um ponto quente num mundo que ensinava que o calor era mais do que uma necessidade. Era esperança. Lá dentro,
rostos marcados pela vida buscavam respostas, agarrados às palavras umas das outras, como que suas respostas não estavam naquele círculo de voz abafada. Estavam ali, à sua frente, naquela clareira tomada por algo que a sobrevivência cotidiana jamais havia preparado para enfrentar. O pequeno círculo de fogo deixava escapar fagulhas que se elevavam por instantes, para depois se dissolverem na névoa cinzenta. Estrelas tímidas que pareciam tão vulneráveis quanto você diante do desconhecido. O silêncio, pesado como uma pedra, preenchia os espaços entre os passos embutidos na terra molhada, entre os suspiros do vento e o sussurro das árvores cansadas de guardar segredos. Foi então que a luz que guiava seus olhos vacilou, não uma sombra comum. Era uma distorção, um movimento errático e sutil que chamaria a atenção de qualquer espírito vigilante. Por um instante que pareceu esticar-se, o ar pareceu vibrar numa frequência fora do alcance dos sentidos humanos. Uma nota grave que reverberava como um presságio. Você se afastou um passo, sentindo o chão ceder um pouco sob seu peso. O cheiro de ferro picando a garganta como um aviso urgente. A névoa, que já era densa, ganhou uma textura quase líquida, deslizando entre as árvores como mãos invisíveis que buscavam prender algo ou alguém. Naquele instante, um som baixo, quase um estalo como um moço rangendo, ecoou por entre os troncos. Seu corpo congelou. As sombras diante de você se denunciavam pela ligeira mudança no ar, como se a realidade tivesse desfiado uma ponta, uma fenda onde o familiar e o estranho se tocavam. O brilho que antes pulsava na escuridão revelou-se como um ponto vermelho, pequeno demais para ser fogo, mas distante demais para ser uma luz natural. Você sentiu o peso da solidão ali, naquela clareira invadida por uma presença que recusava definições. Respirar parecia uma tarefa deliberada, como se cada sopro pudesse despertar algo adormecido. Sua faca reluzia com a tênue luz incerta, um fio de aço frio contra o calor do mundo que desaparecia atrás de você. O rastro no chão, aquele estranhamento mecânico, continuava um mistério que chamava sua atenção para além do simples medo. Uma sombra se moveu mais uma vez, dessa vez mais nítida. A forma alongada, quase transparente, perfazendo uma silhueta que não pertencia na caça, nem aos moradores da vila. Algo ali desafiava as regras. Um fantasma não do passado, mas do que estava por vir. Um visitante que quebrava a barreira entre mundos. Você sentiu um frio glacial escorrer pela espinha, acompanhado por uma estranha mistura de fascínio e terror. As histórias contadas ao redor das fogueiras, as vozes envelhecidas que falavam de lendas esquecidas, todas pareciam convergir naquela figura que emergia aos poucos do nevoeiro. Mas não houve tempo para dúvidas. O som de folhas se arrastando, de passos que não pertenciam à madeira, explodiu num farfalhar súbito à sua direita. Seu corpo virou com rapidez mecânica, a faca pronta para cortar o que viesse, mas o espaço vazio respondeu com um silêncio ainda mais cortante. Olhos fixos refletiam o vermelho distante. Não havia rosto, não havia expressão, apenas uma consciência vazia que parecia sondar, medir, preparar-se. A floresta fechava os punhos, em volta do mistério. O frio apertava, e você sabia
que a vila inteira dependeria do que fizesse a seguir. Um último sopro de vento trouxe o cheiro metálico mais forte, penetrando as narinas como um réquiem não cantado. As sombras recolheram-se brevemente, como que recuando para organizar forças, enquanto o brilho vermelho desaparecia lentamente entre os arbustos. Você sentiu o peso da escolha prestes a ser feita, recuar para a relativa segurança do círculo de fogo e das vozes humanas, ou avançar e cruzar a linha que separa o conhecido do abismo. Sabia que, ao pisar mais, uma vez nessa penumbra espessa, seria impossível voltar intacto. A clareira fechava um cenário para o inesperado. A respiração do mundo parecia retardar, e naquele compasso, a promessa do que estava por vir era um sussurro congelado no silêncio da manhã. E então, do coração da névoa, veio o som, um estalo seco, sincronizado com o bater acelerado do seu próprio coração. Como se mais do que a floresta, fosse sua alma que se preparava para o que não tinha nome, para o encontro com aquilo que assombrava não só a vila, mas a própria linha tênue da realidade. O instante parecia suspenso, como se o tempo tivesse esquecido de seguir seu curso. Você permaneceu imóvel, sentindo o ar vibrar com uma tensão que criava pulsações invisíveis, um tamborilar silencioso dentro do peito. A névoa espessa e úmida deslizou pelas árvores com uma lentidão quase reverente, como se carregasse segredos pesados demais para serem sussurrados nas bocas humanas. Um cheiro cortante e metálico invadiu seus sentidos. Um odor estranho que parecia arrancar a esperança escondida nas solas das botas. Não era só a chuva antiga ou o musgo úmido. Havia algo de artificial naquela fragrância. Um resquício de um mundo que não deveria perturbar aquela vila esquecida pelo tempo. Lentamente você se afastou da clareira, seus passos abafados pela terra encharcada, enquanto a faca na mão parecia ganhar vida, uma extensão nervosa da sua ansiedade. O silêncio carregava ecos de murmúrios distantes, quase imperceptíveis, como se a própria floresta sussurrasse, mas em uma língua desfigurada, incompreensível. No limite onde a névoa se misturava com a sombra, você vislumbrou algo que poderia ser um movimento, ou talvez apenas um truque da luz. A figura alongada e translúcida parecia pairar, flutuando entre os troncos com uma graça assustadora, carregando em si a promessa de algo além do entendimento comum. O brilho vermelho que antes pulsava, agora se fragmentava em pequenos fragmentos, cintilando como em uma dança macabra e sem música. O ar ficou pesado, quase sufocante, como se a floresta tivesse prendido a respiração para assistir ao que viria em seguida. Você sentiu as costas formigarem, um arrepio que subia da espinha até a nuca, e o calor fugidio que a fogueira deixara para trás agora parecia uma memória distante e inacessível. O medo não era mais um mero visitante. Começava a se instalar como anfitrião permanente daquele cenário sem sol. Naquele momento, um som baixo e irregular cortou a quietude. Um estalo seco, atrás de você, rápido e inesperado. Virou-se com a faca erguida, o coração pulsando em ritmo frenético, mas só encontrou o vazio apertado entre as folhas caídas. O eco daquele barulho se dissipou como um suspiro carregado pelo vento, deixando um rastro de silêncio ainda maior. Você respirou fundo. O
o ar gelado queimando as narinas e deixando uma lembrança que se agarrava como uma brasa fria. Em volta, o mundo parecia se fechar num círculo apertado, onde nada se movia, exceto o teto espesso de neblina. A clareira, com seu fogo trêmulo e rastros indistintos, agora era um palco vazio, onde a presença invisível parecia ter ganhado domínio. Sentiu então, mais perto do que antes, um pulso estranho, quase mecânico. Não era o ritmo natural de um coração, mas um compasso estranho que parecia vir da terra, um som de engrenagens invisíveis se movendo lenta e inevitavelmente. O próprio chão parecia vibrar sob os seus pés, uma lembrança inquietante de que algo se erguia. Não uma criatura comum, mas um monstro nascido do encontro entre a natureza e o desconhecido. Seus olhos captaram um brilho fugidio, um lampejo de luz incandescente que jamais deveria existir ali, entre raízes e musgos. A névoa cercava aquele espectro inquietante, distorcendo sua forma, enquanto ele emergia lentamente, passo a passo das sombras. Não havia rosto, nem sombra familiar, apenas um vulto desprovido de humanidade, uma presença que dizia mais do que qualquer palavra poderia. Você sentiu a lâmina da faca formigar na mão, consciente de ser mais símbolo do que proteção. Cada músculo se preparava para o improviso, a respiração abreviada, o olhar fixado naquele abismo que se abria diante dos seus pés. O desespero da vila pulsava nas veias, uma corrente elétrica de sobrevivência que te puxava para frente, mesmo quando a razão implorava para retroceder. O silêncio que preenchia o espaço ofereceu uma última promessa perturbadora. O que quer que aquela presença fosse, não estava ali para apenas observar. Havia um propósito obscuro e brutal que começava a tomar forma na névoa densa. E então, quando o medo parecia quase palpável demais para suportar, o fenômeno se manifestou. Uma voz, fina, rouca, quase um sussurro arrastado, emergiu da névoa, pronunciando seu nome sem qualquer humanidade. Uma chamada fria que congelou o ar. A floresta pareceu prender a respiração, enquanto você compreendia a cruel verdade. Não era apenas um encontro casual. Era um chamado, e aquele que chamava estava muito próximo. O peso do silêncio parecia agora mais denso que a névoa ao seu redor. Um manto sufocante que engolia cada som e cada fio de esperança. Seu corpo se mexeu com cautela. Passos breves que mal deixavam marca no chão úmido, enquanto a floresta à sua frente negria e ameaçava devorar tudo que ousasse desproteger-se. O ar estava carregado como um reservatório pronto para despejar tempestades antigas, dessas cujas raízes enterradas mantêm segredos que só a terra conhece. O cheiro metálico, incômodo, agora invadia suas narinas com insistência, um convite estranho ao desconforto, quase como um aviso visceral de que algo acostumado ao frio e à dureza da vila jamais teria vindo para trocar gentilezas. Você sentiu o arrepio subir da nuca até os dedos, incitando um instinto antigo, daquela linha tênue entre o medo e a coragem que mantém o homem vivo. Na palma da mão, a lâmina da faca parecia pulsar, não pelo frio do aço, mas pelo peso de um destino que você ainda não conseguia nomear. Mais adiante,
Os rastros no chão testemunhavam um movimento que não pertencia à ordem natural. Linhas retas, cortes precisos, formas estranhamente repetidas, como se fosse um mapa maluco desenhado por alguém que insiste em decifrar um enigma ao custo do próprio juízo. Você estendeu o olhar para o ponto onde a neblina se fechava com mais densidade, onde a clareira se transformava num portal difuso entre o conhecido e o impronunciável. De onde veio aquela presença? Não era a sombra grosseira dos animais da região. Sabia reconhecê-los. Também não eram os lenhadores insanos da vila, ou os mercadores que agora pareciam engolidos por essa escuridão. Era algo que escapava a uma explicação tão simples quanto a rotina que a vila lhe impusera até então. Sentiu o pulso acelerar naquela clara sensação de que olhar diretamente para o vermelho pulsante ali diante dos seus olhos poderia ser um convite para uma verdade que ninguém poderia suportar. As folhas úmidas sussurravam com o vento, palavras inaudíveis, melodias silenciosas, uma canção pronta para virar grito. Você hesitou, respirou fundo, o ar se tornando um grito congelado na garganta. A clareira à sua frente, tão discreta e silenciosa, parecia pulsar com vida própria, uma respiração errática que desafiava a imobilidade do mundo. Entre aquelas formas móveis, a linha entre a realidade e o pesadelo se ensaiava a se desfazer. Passos se aproximavam, lentos, pesados, arrastando o peso do segredo que carregavam. A sensação de estar fundo demais, dentro de algo escondido, crescia. O toque do medo crescendo na pele como um frio que não era natural, feito para dilacerar. As sombras eram mais do que ausência de luz. Eram uma presença que se perfilava e crescia. O calor distante da vila, as vozes sussurradas ao redor da fogueira, o cheiro de pão queimado e tabaco rápido. Tudo isso parecia uma memória distante, um convite ao conforto que não estava ali para você naquele instante. E então, com estranho brilho vermelho refletido nos seus olhos, o sussurro emergiu outra vez, transformando-se num chamado. Uma voz estranha, fina, quase incompreensível, pronunciou sua presença no ar denso, com uma familiaridade que seu coração não poderia rejeitar. Era mais do que seu nome. Era como se a própria floresta lhe oferecesse seu lado mais sombrio, pedindo uma resposta que você ainda hesitava em dar. Mas a resposta não viria do conforto ou da rotina, e sim de um silêncio cortado por um novo ruído, um estalo metálico vindo não mais de um galho, mas do próprio solo, da terra velha, que parecia ranger num aviso silencioso. Algo se movia por ali, uma presença desconhecida que confirmava que não havia mais voltas. O ar gelado era agora uma lâmina invisível, cortando as incertezas e deixando apenas um caminho cru. Avançar ou desaparecer naquele nevoeiro que não permitia outra escolha. Você deu o primeiro passo decisivo além da linha que separava a vila confortável da floresta implacável. E o mundo, de repente, pareceu se inclinar, contendo fôlego ante o que estava por vir. O vermelho pulsante na penumbra tornou-se mais forte, como se respondesse à sua aproximação. Uma batida que reverberava não apenas em seu corpo, mas em seu próprio ser. E no instante em que você pisou naquele círculo de sombras e névoa, o sussurro transformou-se numa promessa gelada que congelou o ar em volta.
Não era só a floresta que observava você. Era algo que tinha esperanças, planos e algo a dizer. O silêncio por fim começou a se partir. Não pelo estilhaçar de vozes, mas pelo suave dobrar do tempo sobre si mesmo, como um ciclo que alcança seu fim inevitável. Você deu o passo que tantos hesitaram em tomar, cruzando a fronteira incerta entre a vila que conhecia e aquela clareira misteriosa que parecia falar em segredos inomináveis. A faca, firme na mão, pesava menos do que o desejo de saber, de enfim dar sentido à névoa que engolia tanto. O brilho vermelho que antes pulsava ameaçador, agora se aquietava, diminuía, como se reconhecesse sua presença e decidisse não lutar ainda. Em vez disso, revelou-se por completo uma silhueta. Não uma figura monstruosa, mas um espectro deslocado na história daquele lugar. Uma forma que, no fundo, trazia consigo a marca da perda e da esperança entrelaçadas. Você percebeu que o mistério não era a ameaça, mas o chamado para compreender. Não havia inimigo a ser destruído, mas uma verdade a ser aceita. A névoa ainda corria entre as árvores, mas havia, agora, uma clareza serena. Um convite para o próximo capítulo da vila, escrito não em violência, mas em transformação. Lentamente, a floresta ao redor começou a se abrir, revelando árvores estendendo galhos quase carinhosos, como mãos que acolhem depois de tanto tempo. A névoa dissipava, e o céu, antes cinza opaco, abriu breves rachaduras, por onde um sol tímido insistia em espiar. O ar metálico que havia invadido seus sentidos foi se tornando brisa. A fragrância estranha cedia espaço ao aroma familiar de terra molhada e pinho. Você virou os olhos para trás, e lá estava a vila, como um refúgio frágil, onde a humanidade persistia, cercada agora por um silêncio que não esmagava, mas embalava. A fogueira, pequena centelha de conforto, ainda resistia no centro da praça, e as vozes que subsistiam, antes carregadas de medo, agora se mesclavam a murmúrios de esperanças renovadas. O velho que acompanhava seu percurso, um guardião silencioso da memória daquela terra, respirou fundo, o olhar finalmente aliviado. Ele sabia o que o desaparecimento dos mercadores representava, um chamado para que a vila enfrentasse não só as ameaças externas, mas as sombras internas. A clareira fora palco de um encontro, um convite para abraçar aquilo que parecia estranho, mas que tinha raízes profundas no destino coletivo. Você sentiu o peso da responsabilidade se dissolver levemente, substituído por uma sensibilidade inédita, uma conexão tênue, feita de silêncio e entendimento. As histórias dos dias duros, das manhãs geladas e das mãos calejadas se amarraram a essa nova realidade que começava a brotar. E foi aí que sua presença enfim dispensou o medo antigo. A névoa, que era espessa e opressiva, transformou-se num véu sutil, como expiro leves após um longo inverno. Da floresta emergiram os primeiros sinais de renascimento. Folhas começaram a se abrir com mais coragem. O ar ganhou um frescor suave que aquecia o peito, e o ritmo da vila passou a se entrelaçar com o pulsar da natureza, numa dança delicada e antiga. Olhares que antes traziam dúvidas e pânico, agora deixavam escapar sorrisos pequenos,
cúmplices. As crianças corriam sem medo, suas risadas rompendo como ondas numa praia esquecida. Os adultos enxugavam as mãos molhadas na roupa enquanto compartilhavam histórias que, pela primeira vez, não precisavam ser ditas às pressas, contaminadas pela ansiedade. Você se sentou ao redor da fogueira, o calor acolhedor envolvendo cada músculo cansado do corpo, como uma promessa silenciosa de dias melhores. Respirou fundo, deixando que o crepitar suave das chamas acompanhasse o ritmo desacelerado dos pensamentos. Cada fagulha que subia para o céu parecia carregar um pedaço das incertezas embora. Uma pequena liberação que fazia o peso parecer menos insuportável. O odor do pão fresco misturava-se ao resquício do tabaco modesto. Um aroma simples e humano que falava de resistência e continuidade. Era a prova palpável de que, apesar da sombra estranha que se abriu naquela manhã, a vida insistia em persistir, às vezes frágil, sempre teimosa. Enquanto o sol descia no horizonte, tingindo o céu em tons dourados e rosados, a vila parecia respirar tranquila, como se tivesse reencontrado seu pulso natural. Você olhou para a faca repousando ao lado, agora inerte, símbolo vencido da tensão que se dissipava. O frio já não era um visitante implacável, mas um porta-voz da estação que acabava. Um convite para o descanso merecido. Levou as mãos ao rosto e sentiu um sorriso leve surgir, dolorido, mas genuíno. O silêncio, antes um manto opressor, virou um abraço suave, a calmaria depois da tempestade. Aquele momento em que as histórias se desligam dos gritos e seguem o sussurrar gentil do descanso. Você fechou os olhos por um instante, acolhendo o cansaço que ainda doía, mas que agora tinha um propósito renovado: carregar o passado, abraçar o presente e preparar-se para o amanhã, mesmo que ele não fosse totalmente conhecido. E naquele instante, naquela vila acolhida pela floresta e abençoada pelo crepúsculo, a paz se instalou. Não era a ausência de luta, nem a negação do medo, mas uma tranquilidade conquistada, silenciosa, tenaz e suficientemente humana para ser chamada de lar. Agora você podia finalmente descansar, porque depois de tudo, a vida sempre encontra um caminho para sussurrar que, por mais dura que seja a noite, o sonho ainda é um lugar possível.